4 meses de seguro-desemprego e acabou o seguro-desemprego. Final da última semana, minha esposa me chamou e disse: filho, não tem mais arroz. O que tem dá para hoje, amanhã, não sei. As coisas não aconteceram da noite para o dia. É um processo. O processo de quem tem sonhos. Fui falar com meu pastor disse: para você ser um obreiro, você tem que se casar. E eu, jovenzinho, já agora com 17 anos, falei: senhor, eu preciso de uma noiva, uma namorada. Encontrei a irmã Edileuza, que é a minha esposa, e namoramos e casamos. Com 19 anos eu me casei. Ano passado completamos 30 anos de casado, para a honra e glória de Jesus. 30 anos juntos, unidos. E logo que eu fiquei recém-casado, eu falei: pastor, agora eu casei. Ele falou: agora você tem que ter um ato de fé. Eu falei: qual? O que você quer fazer? Eu falei: eu quero ser um pregador itinerante. Ele falou para mim: sai do seu serviço. E eu falei: mas como é que eu vou viver? Ele falou: você não crê? Vai viver da fé. E eu tinha um sonho. E eu me agarrei àquela palavra dele e pedi as contas do meu trabalho. Eu trabalhava na Intel, indústria de terminais elétricos. Trabalhava no departamento financeiro dessa empresa. Eu cheguei no meu líder, no chefe, que era o Dr. Roberto. Falei para ele: eu quero pedir as contas. Ele disse: não, você é um dos melhores funcionários que tem. A empresa tá mal das pernas, mas nós não vamos fechar. Por que você quer sair? Porque eu quero ser um missionário. O olho daquele homem encheu de lágrimas. Ele disse: olha, nós não somos da mesma fé. Eu sou ancião das Testemunhas de Jeová, mas nós também temos obra missionária. E quando alguém de nós tem vontade, a gente não segura. Ele disse: eu não concordo com a sua fé, mas acredito na sua história. Vai embora, Feliciano. Que Jeová te abençoe. Como eu acreditava em Jeová também, eu peguei a bênção sobre a minha vida. Eu tinha uma brasilinha velha que só o sangue de Jesus. Era a Brasília que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficam na terra. Ela tinha tanta massa plástica nela, Lorival. Se tirasse a massa plástica, fazia outra Brasília. O apelido dela na minha cidade era Brasília Ungida. Pergunte por quê? Porque onde eu parava com ela, ficava uma poça de óleo no chão. Vazava óleo para tudo quanto é lado. Eu acho que foi a única Brasília do mundo que tinha direção hidráulica. Ela tinha um problema no setor dela, que para virar na esquina eu tinha que começar a rodar rápido. Dava 12 voltas para puxar a barra da direção. Era uma coisa do diabo. Só o sangue de Jesus, né? E eu nessa pobreza, nessa miséria toda, pedi as contas. Cheguei em casa, minha esposa olhou para mim, viu que eu estava com um semblante triste, falou: o que foi? Eu falei: eu pedi as contas do trabalho. Ela parou de fazer o que estava fazendo, sentou na minha frente, começou a chorar e falou: mas nós vamos viver do quê? Eu falei para ela: mas você não vive falando que é para eu ter coragem? Ela me incentivava, mas eu não sei se era de verdade. Na hora que eu tomei a decisão, eu falei assim: por que você fez isso? E agora? Quem poderá nos defender? Eu falei: o Deus que eu sirvo vai nos ajudar. Fui na primeira reunião de obreiro do mês do campo de Ribeirão Preto. Pastor Antônio Silva Santana, meu pai, fez meu casamento, me batizou, me consagrou a diácono e a presbítero. Cheguei no pastor Antônio e disse: pastor Antônio, eu pedi as contas do meu trabalho e agora eu vivo da fé. E eu queria muito que o senhor me ajudasse com as congregações, porque eu já pregava nos cultos de mocidade. Eles me davam gasolina, R$20, R$30. Falei: isso que agora eu preciso, além da gasolina, preciso comer. Aí o pastor falou no microfone: diácono Marco Feliciano está se lançando como pregador itinerante. Os irmãos estão vendo ele aqui? Ajude ele, abram as portas para ele. Eu não sei se isso era um código, porque até os convites que eu tinha desmarcaram. Eu acho que foi um código liberado para todo mundo, dizendo assim: ó, estão vendo? É maluco, não convida não. Eu fiquei 4 meses sem convite, 4 meses de seguro-desemprego, e acabou o seguro-desemprego. No final da última semana, minha esposa me chamou e disse: filho, não tem mais arroz. O que tem dá para hoje, amanhã, não sei o que vamos fazer. E o meu sogro era fazendeiro. Só que eu disse para ela: o dia que você pedir para o seu pai alguma coisa, você está dizendo que não acredita na minha chamada. Porque se eu tenho Deus que me chamou, Ele vai cuidar. Porque quando Ele chama, Ele cuida. Como não tinha comida, eu me desesperei. Eu peguei a brasilinha e subi o alto da montanha e fui orar. Passei o dia inteiro no monte. Eu chorei, eu rolei no chão, eu rasguei a roupa, joguei pó na cabeça. Aquelas coisas de gente louca. 6:30 da tarde eu entrei na minha casa, entrei pela cozinha. Lá na mesa da cozinha, cheia de mantimento, sacolinhas de supermercado. E ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei bravo. Eu parti para cima da Edileuza e gritei: você pediu para o seu pai, você me desonrou. Ela: não pedi, não foi para o pai. Eu disse: de onde veio isso? Ela disse: a irmã Hélia. Quando ela disse a irmã Hélia, eu sentei. Falei: quem? A irmã Hélia. Eu disse: a irmã Hélia, mãe daqueles 4 filhos, marido é Bebum, aquela que trabalha de empregada doméstica na casa do José Ribeiro de Mendonça. Aquela disse: é a irmã Hélia. Falei: mas o que ela fala? Ela contou uma história que louca. Ela disse que estava no mercado fazendo compra, e o Senhor fala com ela: Hélia, o que você está comprando para você, compra para o meu filho. Qual deles, Senhor? Marco Feliciano. Senhor, mas ele é genro do Solívio, que é fazendeiro. O Senhor disse: não discute. Eu preciso mostrar para ele que sou eu que cuido. E ela disse: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Ele diz: vai na sua poupança, saca da poupança e compra para ele. Tem uns 6 anos, eu estou na minha cidade andando, encontrei a irmã Hélia.
Ela olhou para mim com um sorriso, já cabelo branquinho, disse: posso te contar um testemunho? Eu falei: pode. Lembra aquela vez que eu fiz para você? Eu falei: nunca vou esquecer. O meu patrão me deu uma casa no valor de 600 mil reais. Me aposentou com honra. Cuida da gente, manda coisa na nossa mesa. Eu dobrei meu joelho e falei: o Senhor cuida, então cuida de tudo. Aí um amigo meu me levou na reuniãozinha lá no Belenzinho, na primeira reunião da segunda-feira do mês, reunião do Belém, lá na igreja do pastor Zé Wellington. E esse meu amigo me pagou o almoço. E na hora do almoço tinha um pastor do lado dele, o pastor Newton. Era pastor no Jardim Eulina, lá em Campinas, estava construindo a igreja. E o Newton ouviu a minha história, que eu estava sem convite, que eu pedi um emprego, que eu tinha pedido as contas. Ele olhou para mim e disse assim: você vai pregar domingo na minha igreja? Não sei quanto eu vou lhe dar, mas pode ir que a gasolina eu garanto e você não volta de mão vazia. Eu jejuei a semana inteira, foi a primeira vez que eu saí como um itinerante. Cheguei na igreja, o pastor me levou para o púlpito. Uma igreja estava em construção ainda. Eu não sabia pregar, não tinha essa eloquência, não tinha essa capacidade de articulação de Bíblia. Eu era só um sonhador. Eu estou sentado no púlpito da igreja dele. De repente eu olho na frente da porta, vem entrando 3 homens. Um está sendo arrastado pelos outros 2. Eles se ajeitam no banco. O culto prossegue. Quando ele me deu a palavra, eu comecei a pregar. 10 minutos de palavra, deram um grito dentro da igreja, mas tão alto que a igreja inteira parou e eu tomei um susto. Quando eu olhei no meio do corredor, um homem partiu do fundo da igreja, veio correndo, subiu no púlpito e agarrou o microfone da minha mão. Os diáconos não conseguiram segurar ele, a igreja entrou em transe. Eu não sabia se era louco, se era bêbado. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei em choque. O homem agarrou o microfone e deu uma rajada de língua estranha. E falou: vocês lembram de mim? Eu estava no hospital morrendo até hoje cedo. O pai foi me buscar lá porque o médico deu alta e disse: leva para morrer em casa. Último estágio da meningite. Os nervos do corpo dele já não funcionavam mais, ele se arrastava. Ele ficava com a língua para fora babando. Era um homem que entrou arrastado por 2 dentro da igreja. O pai e o tio levaram ele para o culto. O pai me trouxe aqui hoje. E enquanto o culto estava indo, eu só estava aqui tentando prestar atenção, que eu não tenho articulação de mais nada. Esse moço aqui começou a pregar, eu não entendia nada que ele pregava, mas de repente, eu olhei aqui do meu lado e eu vi um homem de fogo. Ele pegava fogo do pé, fui levantando a cabeça, tinha fogo até na cabeça dele. Ele fez assim para mim. Levantou a mão e botou a mão na minha cabeça. O fogo estava na mão dele, pegou da cabeça e foi até os pés. Foi destravando tudo. Eu dei um grito e estou aqui curado. Acabou o culto. Não teve como eu pregar mais. A notícia esparramou: tem um menino aí que Jesus usa em cura. Mas eu nem tinha orado para Jesus curar. A agenda abriu em Campinas, Hortolândia e Sumaré. Essas 3 cidades mataram a minha fome por 1 ano. Hortolândia, Sumaré e Campinas. E eu louvo a Deus por todos aqueles irmãos das igrejinhas que me levaram. E eles me deram a chance de começar a ficar conhecido. Um belo dia, sabe Deus como isso foi acontecer? Eu fui parar aqui no estado do Paraná, vizinho de vocês, uma cidade chamada Mauá da Serra. Uma cidadezinha desse tamanho, só tinha uma rua asfaltada na época. Quando o ônibus parou e eu vi aquela cidade, eu disse: eu não tenho chamada não. Os pregadores pegam em grandes eventos, olha onde eu vim parar, Mauá da Serra. De repente eu passei na frente da igreja, eu pedi perdão a Deus, porque a igreja era o único monumento da cidade. Era uma igreja para 1.500 pessoas sentadas. A cidade tinha 3 mil membros, tinha 3 mil habitantes. A metade era tudo de crente. E as 2 famílias mais ricas congregavam na igreja. E as 2 famílias brigavam para ver quem dava o dízimo maior. Por isso que a igreja era rica, tinha todas as coisas grandes. Eu estou pregando no culto. Entra pela porta do culto um homem forte, bonito, cabelo preto, usando brilhantina, de terno, gravata. Eu falei: eu já vi esse homem em algum lugar, mas não sabia quem era. Quando termino de pregar, descobri que era Mateus Jensen. Saudoso irmão Mateus Jensen, dono da rádio Marumbi, que depois vendeu a rádio Marumbi para o pastor Cisino Bernardino. Mateus me ouviu pregar e ele tinha um aparelhinho que ele transmitia o culto via rádio. E quando ele colocou no meio da minha pregação a minha mensagem pelo rádio, pastor Zilmar, o Paraná inteiro parou para ouvir. E começou a chover a ligação no rádio dele dizendo assim: onde é que vocês conseguiram essa pregação do pastor Mauro Ferreira? Quem foi Mauro Ferreira? Maurinho Ferreira foi um dos maiores pregadores do Brasil. Estudou ao lado do pastor Idecaso Takayama, lá no IBAD, no estado de São Paulo. Maurinho morreu num acidente de carro com a dupla Otoniel e Osiel, irmãos de José de Paula. Eles cantavam e Maurinho pregava. Um acidente de carro ceifou a vida dos 3. E a minha voz era parecida com a dele, e o jeito de pregar era igual ao dele. Mateus Jensen era um caçador de talentos. Foi ele que deu para o Brasil, através da sua emissora, Eram Sem Ovelhas. Ele gravou Mara Lima, ele gravou Júnior, Canarinhos de Cristo, os cantores de antigamente, aqueles que nós crescemos ouvindo. Tudo graças ao irmão Mateus. E o irmão Mateus olhou para mim e disse assim no final do culto: você tem talento, que meu telefone não para de tocar. Ele tinha um celular que pesava uns 5 quilos. Aquele celular que dava problema na coluna, você tinha que trocar hora na cintura de cá, hora de cá. Ele falou assim: eu quero você
me ajudando num sonho dos meus filhos. O ano que vem vai ser um ano político, e os meus 2 filhos serão candidatos a deputado federal e estadual, e eu quero que você me ajude a fazer a campanha deles na igreja. E eu, santarrão, disse: eu falar de política no púlpito? Ele disse: não, você não vai falar de política, você só vai pregar. Você só prega e o resto é com a gente. Eu falei: então o senhor me deixa orar primeiro? Eu sem agenda, veio a agenda e eu dispensando. O senhor me deixa orar? Ele disse: pode orar, está aqui meu telefone. Eu saí dali, fui em um evento em Uberlândia, numa extensão dos Gideões Missionários da Última Hora, numa manhã missionária. Alguém lá ficou sabendo que eu era de Orlândia, pertinho de Uberlândia, me deram o microfone. Eu falei 5 minutos. No meio da palavra levantou uma diretora do círculo de oração e disse: assim diz o Senhor, anote, dentro de um tempo, e metade de um tempo, eu vou abrir uma porta, e eu sopro o seu nome pelo mundo todo. Cheguei nos irmãos mais conhecidos. O que é um tempo? E metade de um tempo? 1 ano e meio. Fiz os cálculos. Os cálculos davam exatamente no mês de setembro, que antecederia a campanha eleitoral do ano seguinte. Eu falei: será? Fui orar. Orando ao Senhor, o Senhor disse: pode ir. Liguei para o irmão Mateus, disse: irmão Mateus, sou eu. O menino lá falou: pois não, eu quero. Ele falou: então vem para cá. Me mandou uma passagem de ônibus, me hospedou numa casa de madeira. Eu pregava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu preguei no estado do Paraná inteiro. E ele falou para mim: você tem algum sonho, garoto? Eu falei: eu tenho. Qual? Pregar um dia nos Gideões Missionários da Última Hora. Aí ele falou para mim: se os meus filhos ganharem, tá feito. Naquele ano os filhos perderam. Eu nem cobrei a promessa que os filhos perderam. Mas um dia ele me ligou e disse assim: Marco, eu estava orando e Deus falou comigo que é para eu cumprir o desejo do seu coração. O ano era 98. Ele diz: ora aí até o ano que vem, porque eu vou falar com o pastor Cizino. E o irmão Mateus falou com o pastor Cizino. E eu vim pregar em 1999 debaixo de uma tenda pequena que ficava na frente do ginásio, que era metade desse aqui. E quando eu fui pregar, eu perdi a minha Bíblia, porque eu vim de ônibus ali de Balneário para cá, dentro do ônibus cheio de gente. A minha esposa com a saia colocou a Bíblia e o paletó por cima. Quando ela levantou, pegou o paletó, a Bíblia escorregou por debaixo do banco. O esbocinho que eu tinha feito estava lá, e eu não tinha esboço para pregar. Pastor Isaías, aquele grandão, Isaías Gonçalves, ele viu que eu estava tremendo. Eu falei: está tremendo por quê, menino? Eu disse assim: porque a minha Bíblia com a mensagem que eu ia pregar. Ele olhou para mim e disse assim: quero ver se tu é bom mesmo agora. Dá uma Bíblia aí, zera. Pegou uma Bíblia, rasgaram o plástico e era: prega. E eu preguei. Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que eu preguei. Eu sei que virou tudo do avesso. Eu era tão maluco, um irmão disse, me encontrei com um irmão um dia desse, assim: eu lembro que você falou assim: Jesus, transforma o mar de Balneário em gasolina. Eu não vou nem falar para quê. Olha as loucuras. E naquele dia alguém falou assim: ó, ele tem talento. O pastor Cizino ficou sabendo, então você vai pregar no ginásio de tarde. Domingo à tarde eu cheguei aqui, foi um ano que fizeram um sorteio de um carro. Lembra disso? Sortearam um carro aqui. E eu fiquei sentado, mandaram chegar às 2. Cheguei 2 horas e sentei. 5:30 da tarde, me deram o microfone. E eu preguei os 4 poderes que lutam pela vida de um missionário. E naquele dia, as pessoas não sabiam o meu nome, mas chegavam ali na tenda e diziam assim: eu quero a fita daquele menino. Qual? Aquele menino. O menino que gritou. No ano seguinte eu voltei com um pregador e preguei o sonho de José. Aí ele chegava ali, não sabia o meu nome. Queremos a fita daquele menino. Qual menino? O sonhador. O menino sonhador. O texto que eu li é profético. Aqueles que sonham sempre serão perseguidos, humilhados, maltratados. E sempre que você chegar no ambiente, vão olhar com desdém e vão dizer: ih, para porque lá vem o sonhador. Pois a partir desta tarde vai acontecer algo no mundo cósmico, no mundo metafísico, no mundo que transcende, que Deus vai tirar coisas e colocar coisas. Ele vai abater, Ele vai levantar, Ele vai matar, Ele vai dar vida, Ele vai tirar governo, colocar governo. Ele vai criar uma história, vai criar um movimento, só para provar aqueles que não acreditam em sonhos, que Ele ainda tem os seus sonhadores.